Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos, como é que vocês estão também? Vamos para mais uma aula do nosso livro Teologia do Antigo Testamento. Hoje nós estamos na aula de número 6, vamos entrar para a lição de número 9 do nosso livro. E antes de começarmos a aula de hoje, vamos fazer aqui uma recapitulação, um breve resumo do que nós vimos na aula anterior. Aliás, nas aulas anteriores. Vimos na lição 7 do nosso livro que nós mostramos a triste situação em que se encontrava a humanidade em seus pecados. Haja vista, o Antigo Testamento não atenua os efeitos da maldade do ser humano. E na lição 8, enfatizou-se o relacionamento travado entre Deus e Abraão através do concerto, mediante o qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Recordemos que o chamamento de Abraão e, consequentemente, de Israel foi o primeiro momento do plano redentor divino de atender a situação de lástima em que se encontrava o homem pecador. E o cumprimento dessa promessa de redenção Deus progressivamente dentro de Israel, até que alcançamos um dos momentos mais importantes da teologia do Antigo Testamento, que é a vinda do Messias, que é o que vamos estudar hoje, a semente plantada. Nossa análise ela considerará o desenvolvimento da esperança messiânica através de cada um dos períodos da revelação, iniciando pela promessa feita aos patriarcas Abraão, prosseguindo até a esperança nacional de libertação da desgraça nacional, ou seja, vamos chegar na promessa redentora do Messias ou do libertador prometido por Deus que viria. Começando com o período pré-patriarcal, onde a narrativa do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala em que Deus iria pôr inimizade entre a mulher e a semente, entre a mulher e a serpente, e da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, e a descendência da serpente ia ficar procurando ferir o calcanhar do descendente ou da semente da mulher. Bem, o fato é que a promessa tem por tônica aqui um catalisador, um conflito. Conflito esse que, quando Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente, ficou conflito entre as descendências. De fato, nesse catalisador desse conflito, só pode ter um resultado: vitória eterna da semente ou descendente da mulher contra o adversário Satã ou o inimigo de nossas almas. Pois bem, meus queridos, é um conflito que inicia-se como sendo uma parte integrante, vamos dizer assim, e vital do propósito de Deus para a vinda do Messias ou da redenção, quando Deus diz que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher. O homem foi criado pelo Senhor para dominar sobre toda a criação. Porém, o homem estava sujeito a Deus. Mesmo tendo o poder de dominar sobre a criação, estava sujeito à autoridade de Deus. Tanto que o seu domínio sobre a criação dependia da fidelidade do homem para com Deus. A partir do momento que o homem cai, que o homem peca, transferiu seu poderio do diabo, passou a ser o seu novo dono. Para garantir ao homem uma possibilidade de escapar das garras de Satã ou de Satanás, o plano redentor de Deus providencialmente inicia-se em um conflito entre o inimigo de nossas almas e a semente da mulher. E este quadro conflitante, ele só pode ser melhor compreendido se nós conhecermos a identidade de quem seria o descendente da mulher. Então, só vamos compreender de fato como tudo isso, ele no desenvolvimento dessa narrativa, se nós conhecermos a identidade do descendente da mulher. E aí entra o período
patriarcal. Capítulo 12 do Gênesis, do versículo 1 ao 2. Abraão também recebe uma confirmação da promessa de uma semente. Garantia essa que é dotada de um significado de termo nacional para todo a Israel. Pois por meio desta semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Que semente é essa? O filho de Abraão, consequentemente a nação ou povo de Israel. Essa mesma promessa foi repetida tanto para Isaac quanto para Jacó. Mas é somente em Jacó, certo? É somente quando Jacó invoca a bênção sobre seus filhos que recebemos um vislumbre desta semente e do seu perfil. Gênesis capítulo 49, penúltimo capítulo do Gênesis, nós vamos ver a narrativa dos versículos 8 até o versículo 12, tá certo? Quando o Judá, ele é inserido nessa bênção, já mostrando de Judá a descendência do leãozinho de Judá, a descendência de onde seria, de onde haveria, de vir todo esse perfil da promessa de Senhor. Ou seja, o libertador descenderia da mulher, teria uma linhagem real e seria, versículo 10, da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Então, essa promessa feita a Abraão, repetida para Isaac e em Jacó, quando ele abençoa seus filhos, é que nós vemos a semente e o perfil, como se daria todo esse plano redentor para não apenas Israel, mas para o homem caído que perdeu a sua intimidade com Deus, foi transferido o poderio que o homem reto tinha sobre a terra e que Deus tinha sobre o homem para Satã. E aqui nós vemos essa semente, esse plano de redenção se configurando através de Jacó ou da tribo de Judá. Então a semente será uma bênção para todas as nações. Esta foi a promessa feita a Abraão, uma promessa de semente redentora. Pois bem, passando agora, nós vamos para o período monárquico. Por volta do ano 955 a.C., o rei Davi soube através do profeta Natã que dentro da nação de Israel, exatamente na tribo de Judá, a sua família foi escolhida para ser ancestral do Messias vindouro. 2 Samuel está aí no slide, capítulo 7, versos 12 ao 16. De um ancestral de Davi viria o Messias, e o seu reino seria, nós vemos isso nos primeiros dias de aula, Olam, eterno, para sempre. Continuando. Essa promessa é chamada de concerto davídico. Isso. É muito importante considerar que neste concerto o próprio Deus é quem se encarregou de estabelecer a dinastia de Davi, garantindo que não faltariam sucessores àquele homem que era segundo o coração de Deus. Mesmo quando a nação cessasse de existir como entidade independente, mas até mesmo que a apostasia e o pecado da nação produzissem severos castigos, Deus jamais se esqueceria da sua promessa feita a Davi. Então, Deus prometeu que o trono pertencia à dinastia de Davi e que nunca lhe seria tirado. Ou seja, aqui está a essência do concerto davídico, como nós chamamos dentro do contexto do Antigo Testamento na teologia. Vamos adiante?
Agora vem o período profético, página 166 do nosso livro. Diz o nosso comentarista que durante este período é possível encontrar esclarecimentos adicionais sobre a esperança messiânica de Israel. De forma resumida, quanto mais a nação se afastava de Deus, tanto mais sofria como consequência dos seus pecados. No entanto, os profetas declaravam ainda mais firmemente o dia do livramento pelo libertador vindouro. Quem fala isso é Amós, no capítulo 9, versos 11. E ainda diz mais, e restaurarei, certo? Palavra banar, do hebraico, tornado permanente, as suas ruínas eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. A tenda caída de Davi será consertada, diz o profeta. Deus, em conformidade com o concerto feito com Davi, restauraria a dinastia davídica a uma posição de glória eterna, mediante a vinda de um rei eterno, que reinaria sobre um reino eterno e assentado sobre um trono eterno. No período profético, a esperança messiânica ela veio mais à tona, ficou mais aflorada por conta desta promessa. E olhe, baseado nesta visão panorâmica, vamos dizer assim, histórica e resumida, pode-se notar que a promessa da semente de Abraão foi incluída na promessa da dinastia a Davi. Por meio do reino, trono de Davi, se cumpriria a promessa a Abraão. Agora, quem será esse personagem que se assentará no trono de Davi? Quem é esse personagem? Já que a profecia diz que haveria um rei eterno que iria assentar em um trono eterno. Bom, aí esse que vai sentar, esse libertador, nós chamamos ele de Messias. E a pessoa do Messias, página 166 ainda. Israel esperava a vinda de um libertador divino, isso é fato. Mas como os judeus o iriam reconhecer? Como eles iriam saber quem era esse libertador? Ora, a personalidade do Messias é inigualável, mas já que ele era inigualável, somente ele poderia cumprir todas as descrições proféticas dessa personalidade. Ou seja, ele haveria de ter aspectos humanos, mas também aspectos divinos. Ele seria um rei que iria reinar para sempre. Porém, deixa eu passar aqui o slide, tá certo? Esse libertador, esse Messias, ele vinha de origem humana. Como assim? A humanidade do Messias. Olha aí os textos em tela. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher de tua descendência e sua descendência. Olha aí. Primeira origem humana do Messias. Ele é a semente da mulher. Preste atenção. Possa ser que tenha no questionário do livro uma pergunta dessa e, consequentemente, também na prova. Pegou aí? Pois é. Gênesis 49, versículos 8 ao 10. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Ou seja, ele seria descendente da tribo de Judá. Isaías 7:14 diz o texto: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o nome Emanuel. Ou seja, seu nascimento foi prenunciado. Os homens tinham que perceber isso para reconhecer o Messias. E por fim, Jeremias 23:5: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Ou seja, ele virá como um renovo de Davi. Em síntese ou resumo, nós temos aqui a humanidade do Messias. Há pouca controvérsia quanto à humanidade do Messias. E esses versículos são conclusivos quanto à origem humana deste libertador de Israel. E durante toda a trajetória espiritual de Israel, já que era cíclica, damos também aqui para ver a divindade do Messias. Porque a trajetória espiritual de Israel, nós chamamos de cíclica. Por quê? Tinha momentos que a nação buscava ao Senhor. Oh glória, era magnífico. Mas tinha momentos em que a nação seguia após deuses estranhos. Por isso que chamamos de cíclica. Altos e baixos. Ela ia só voltando a estaca zero, como diz o ditado popular. O muito pecado de Israel demandou que a imagem divina do libertador fosse salientada, uma vez que tornava-se claro e evidente que nenhum ser humano teria condições de salvar os judeus de seus próprios delitos. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, a história dos hebreus, ela, deixa eu dizer assim, é pontuada por grandes homens que eram libertadores de Israel, tá certo? Porém, nenhum desses poderosos homens, juízes que teve Israel, ou reis, heróis de guerra, como queiram, eles poderiam proporcionar a segurança e a paz perene. Era necessário um libertador maior, alguém maior do que todos aqueles que já tiveram passado por Israel. Nesse momento da história, a imagem de um libertador divino foi salientada, pois seria impossível um ser humano salvar os judeus dos seus próprios delitos. Era necessário alguém maior. E esse alguém maior não poderia ser nenhum rei humano, porque nenhum rei humano poderia levar a efeito aquilo que a ideia do reino de Deus exigia de forma urgentemente. Então, conduzir a nação à obediência, confirmar as bênçãos sobre todas as famílias da terra e obter o domínio de alcance mundial não estava adstrito a um homem aquela circunstância. Tinha que ser alguém maior. Bom, vamos agora entender. Passando aqui os slides. A divindade do Messias nos Salmos. Meus queridos, vimos agora que esse Messias ele tinha características humanas. Nós vimos a divindade do Messias. E nos Salmos ele era retratado. Vamos parar aqui, nós temos aqui pelo menos 3 salmos. Salmo 2, Salmo 45 e o Salmo 110. Existem outros textos messiânicos, tá certo? Vamos falar aqui do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Messias, no caso aqui, seria o Senhor de Davi. Partindo desse entendimento, é que nós vemos este Messias sendo tratado de forma revelada a Davi como sendo alguém superior a ele, a Davi. Então, nós vemos
nos Salmos a divindade também desse Messias. Temos ainda a divindade do Messias no livro de Isaías. Isso. Diz aqui Isaías capítulo 7, versos 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. O mesmo Senhor vos dará um sinal, uma marca distintiva, algo que não teria como o povo não saber que era o Messias, com aquele fato ora narrado pelo profeta. Então, nós temos aqui que o texto, a palavra utilizada para esse termo hebraico, utilizado para dar a expressão cheia de significado, eis que Riné, anunciava um nascimento vindouro de relevância incomum. Seria algo extraordinário. Não teria como o povo não perceber. E que algo extraordinário seria esse? Uma virgem iria conceber. Uma virgem iria engravidar e dar à luz a um filho. Uma virgem solteira terá um filho. E no Antigo Testamento tem aqui uma coisa bem interessante, que o nome sempre o nome sempre denota a natureza de uma pessoa. E o texto diz que o nome dele seria Emanuel. Isso mesmo. Esse nome identifica a natureza daquele que é em si e por si mesmo. O Deus conosco. O Deus queria tabernacular entre nós. Vamos adiante. Eis que, já falei, uma virgem conceberá e engravidar, o nome será Emanuel, o Deus conosco, ou conosco está Deus. Nome simbólico e profético do Messias. Adiante. Bom, página 171. Vamos lá. O ministério do Messias. Esse Messias, que foi concebido por uma virgem, o texto vai nos dizer que foi dado um menino, um filho, e o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eita Jesus! Muito bem. O texto diz que o nome dele seria Maravilhoso, ou seja, ele é uma maravilha em sua própria existência. E a palavra hebraica para designar esse menino é Pele, significa maravilhoso. Conselheiro indica a sabedoria suprema daquele que reinará com justiça e verdade no trono de Davi. Ou seja, o Messias estará revestido de espírito de sabedoria. Deus forte, ou seja, aqui nós temos uma declaração certa da divindade do Messias. Pai da eternidade. A palavra que traduz eternidade nesse contexto pode ser usada aqui de duas maneiras. Ou para descrever um tempo ilimitado ou um espaço ilimitado. O que importa dizer é que em todo período e em toda localidade, ele, o Messias, o Pai da eternidade, ele cuidará do seu povo e o protegerá. Ou seja, será um Pai sempre presente. Príncipe da paz. Uma solução final
e permanente para o pecado, que é a causa de todos os conflitos. Ele iria trazer esta paz. Muito bem. Nós temos aqui na página 172 do nosso livro, meus queridos, um questionário pedindo para associar os títulos do Messias e depois uma questão que pede que nós, de forma afirmativa, mostremos, baseado em Isaías 9,6, que o Messias ele será um Deus presente com o seu povo no livramento redentor e na autoridade soberana. Então, preste atenção nesse questionário, leia com atenção e respondam bem, para que vocês também possam, se por acaso vier uma questão dessa na avaliação, vocês responderem com mais atento. Muito bem. E o ministério desse Messias? Esse Messias, de acordo com o nosso comentarista, o ministério desse Messias combina em si as 4 funções principais do Antigo Testamento. Que funções são essas que chamamos de principais no Antigo Testamento? Está aí no slide. Rei, sacerdote, profeta e, por fim, servo. O Messias teria esse ministério nessas 4 modalidades. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui para tomar uma aguinha aqui para refrescar aqui a garganta. Obrigado. Muito bem. O Messias como rei de Israel. Seria o rei vindouro. Tem aqui uma foto de um quadro que está aqui no livro, certo? Só para vocês terem um acompanhamento. Essa foto aí está na página 176. É uma tabulação sobre o rei Messias nos Salmos e nos Profetas. Primeiro, será descendente, o rei Messias, o rei vindouro, será descendente de Davi. Está inserido nos Salmos 89, 132 e no livro de Isaías. Esse rei Messias possuirá um trono eterno. Está aí no quadro. Salmo 89, Salmo 45, Jeremias 33 e Daniel 2. Está nos Salmos e nos Profetas. Esse rei Messias reinará sobre as nações. Salmo 2, Salmo 72, Salmo 110 e nos Profetas Isaías 9, Daniel 7 e Zacarias 9. Esse rei Messias receberá louvor universal. Salmo 72 e Zacarias 14. Esse rei Messias reinará em fidelidade, justiça e paz. Salmo 45, Salmo 72, Zacarias 9. E esse rei Messias estabelecerá o livramento final de Israel. Salmo 132. Pois bem, esse Messias como rei de Israel, a promessa de um rei para Israel, ela é muito evidente, né, por todo o Antigo Testamento, e a primeira ocorrência que ocorre dessa promessa divina está no Gênesis capítulo 49, onde na profecia de Jacó, a tribo de Judá é distinguida como aquela do qual viria o futuro soberano da nação. Claro, Moisés também fez essa promessa, né, lá em Números 24. Mas a primeira que nós temos clara é no Gênesis 49. Um rei redentor. Havia um propósito redentor na promessa divina de um rei para a nação. Propósito este que teve seu início a partir da queda de Adão e Eva, e quando naquela queda, quando cedeu diante das palavras sedutoras do tentador, que prometiam um livramento de submissão ao Deus ciumento, Adão realmente transferiu sua obediência ao feitor maligno Satanás.
E na lição 8, na passada, ficou demonstrado como Deus, por sua graça, escolheu um povo para formar uma nação que seria exclusivamente dele. E esse rei seria descendente deste povo e em especial da tribo de Judá. Vamos adiante. Profeta de Israel. O Messias também seria, além de rei, ele seria profeta. E aí, meus queridos, essa coisa de ser profeta, esse ministério de profeta, ele é bem interessante. Por quê? Que nós falamos assim, que é interessante, né? Porque foi Deus quem prometeu a Moisés. Tá em, deixa eu pegar aqui a passagem. Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 ao 19. Presta atenção. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Herobe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora o versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, Deus prometeu a Moisés que ele levantaria um profeta no meio de Israel. E esta promessa indica claramente o Messias. Mas vamos ver aqui com mais detalhes. Está aqui. Essa passagem está na página 180, esse slide. Vocês vão olhar com mais carinho, tá certo? No transcorrer da aula. Pode até dar uma pausa nesse momento, se não quiser consultar no livro e no slide, ou ir para o livro que está no finalzinho, o escopo profético de Deuteronômio, onde Deus garante a Moisés e ao seu povo que esse Messias teria ministério também de profeta. E o Messias como servo. O Messias como servo. Página 182. Os israelitas foram chamados para andar em humildade, obediência diante do Senhor. A tragédia da história de Israel é que o desejo da nação era muito frequentemente o oposto do desejo de Deus para ela. Com o fracasso de Israel, recai nova ênfase no servo como indivíduo de dentro da nação, que por si só traria bênçãos redentoras aos povos. A interpretação tradicional do sentido messiânico deles continua válido para nós. Hoje examinemos rapidamente esses trechos chamados os Cânticos do Servo, notando como se relacionam com a missão do Messias, conforme ensina o Antigo Testamento. E aí estão os Cânticos do Servo em Isaías, conforme mostra o nosso comentarista do livro. O servo será obediente ao propósito divino da redenção. Essa obediência importará em sofrimento vicário. O servo do Senhor no Antigo Testamento e o Messias prometido são a mesma pessoa, não saindo nenhum dos seus planos redentores. Meus queridos, me dou por satisfeito na aula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Não esqueçam de ler o livro, de responder o questionário para poder responder a avaliação. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Estaremos aqui na próxima semana, na quarta-feira, com a lição de número 10. Isso, onde estudaremos a aula 7
e vamos seguindo rumo ao final do nosso livro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.